Não sei se estou ao vivo. Boa noite. Marcelo Felipe, você chegou. Boa noite. Bem-vindos ao Espaço Afluentes. Hoje nós teremos uma live com o Marcelo Felipe, que junto com o Dalton Ferreira está dando curso aqui no Afluentes Virtual, um curso chamado Entrando no Azul, que são 5 módulos de educação financeira. Curso interessantíssimo. Já tivemos o módulo, vou pegar minha cola aqui. Módulo 1 foi quem tem medo de planilha, quem não. Módulo 2 era criando um plano B, para a gente aprender a buscar alternativas quando a vida nos prega peças e a gente precisa de novas formas de fazer dinheiro. Depois um sobre mentalidade financeira, que ensina a gente a mudar nossas crenças a respeito de dinheiro. E hoje a gente vai falar sobre o módulo que começa amanhã, que são os primeiros passos nos investimentos. Eu vou chamar o Marcelo, que já está aqui, porque eu não sei vocês, mas eu tenho um pouco de aflição quando se trata de onde que a gente bota o dinheiro para investir, como a gente guarda, onde a gente arrisca. Eu não sei chamar Marcelo. Desculpa, a gente está fora de forma de live. Entrando com o Marcelo. Oi, Mari, tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo e você? Tudo tranquilo. Como é que você está? Sempre um prazer. Isso, amanhã vamos começar mais um módulo do nosso curso sensacional. Fala um pouquinho Com certeza. sobre os módulos, que eu acho que as pessoas que não entraram ainda podem, inclusive, se inscrever e receber as aulas gravadas, que isso também é uma coisa boa. São 2 aulas por Sim. módulo e ajudou muito a mim. Aqueles exercícios que vocês mandam a gente fazer, que são coisas que a gente nunca pensa, né, a respeito de dinheiro, a gente não tem hábito, né? Então, muito bom. Fala um pouquinho. Primeiro, boa noite para todo mundo. É sempre um prazer poder estar aqui compartilhando um pouquinho daquilo que a gente faz com muito carinho. Para você que está nos assistindo aqui agora, para você que vai assistir depois no gravado, já deixa a tua pergunta sobre o assunto, o que der, nós vamos responder aqui agora. Nós vamos falar um pouquinho do que tem sobre investimentos, mas esse trabalho em parceria com a Fluente pegou um pedaço do nosso método TDL. Eu e o Dalton criamos o que a gente chama de método TDL, transformando o dinheiro em liberdade. Qual a ideia do método, entendendo um pouquinho estruturalmente para a gente chegar nesses cursos? Não é a pessoa ficar rica em si, é ela encontrar felicidade, encontrar seus sonhos e descobrir o que ela precisa para chegar no lugar que ela quer de uma forma bem prática nisso. Baseado nessa metodologia, a gente construiu toda essa estrutura comportamental e financeira para isso. E a gente dividiu uma parte dessa metodologia em 5 módulos que nós estamos fazendo aí com vocês com muito carinho, com a Fluente, que basicamente vai passar por você se planejar, você saber construir a tua mentalidade financeira dentro disso, você saber gerar rendas extras, plano B em cima disso, você saber investir um pouco, e quando a gente fala de investir aqui, tem muito de investimento, você não precisa dominar, o nosso foco aqui não vai ser você dominar as finanças, para isso você faz um curso específico, mas te fazer entender o que você precisa pensar quando você pensar em investimento nisso. E o último módulo vai ser sobre dívidas, como sanar as dívidas, como equacionar as dívidas. Todo esse embasamento da nossa metodologia passa por neurociência, por programação da linguística, PNL, por coaching, por estrutura de hipnose, de como o marketing funciona em cima disso e várias outras coisas que a gente criou toda essa bagagem do nosso trabalho, que são coisas que nós aplicamos no nosso dia a dia. Cada módulo tem 2 partes, normalmente terças e quintas. A gente tem 2 blocos ao vivo aqui para quem está fazendo ao vivo e também vai ficar gravado. Então, para você que está chegando agora e você quiser o bloco inteiro, entra em contato aí com o Espaço Afluente, porque as aulas que já passaram estão gravadas, para você ter acesso quando você precisar. Os exercícios você vai receber todos, é tudo muito prático, como a Mari falou. Você tem tudo atividade para você botar em movimento aquilo no teu hábito e construir isso. E E é amanhã muito tem um módulo novo que é o interessante, quarto. desculpa te interromper, mas é muito Não, interessante porque tranquilo. esses exercícios colocam a gente para pensar a respeito de coisas que a gente nunca tem oportunidade de parar para pensar. Porque
principalmente com dinheiro, né? Que você vai indo naquele roldão, né? Você faz o dinheiro, gasta o dinheiro, faz o dinheiro, não sabe onde bota o dinheiro, nunca parou para pensar o que que você carrega da sua história a respeito daquele dinheiro, nem como que você pode reverter qualidades suas para trazer mais dinheiro, né? Então, é muito, eu recomendo. É interessantíssimo. Ó, a Mari já está aplicando isso, ela já está falando faz dinheiro em vez de falar ganha dinheiro, tá Tá vendo? vendo? Tá O vendo? módulo já foi incorporado, o Nem módulo anterior pensei. já foi incorporado, saiu automático, isso é muito legal, da parte da mentalidade. E o nosso papo de hoje de investimentos, qual é o nosso foco? O nosso foco principal é sempre ajudar você com a parte comportamental, você entender como você funciona e como o mercado, o mundo funciona, para que você equalize essas duas coisas. Já deixo claro que a gente não está aqui para dizer quem vai ficar rico e quem não vai, porque isso depende de tantas outras variáveis, e isso não é o mais importante. O mais importante é você ser feliz, como nós buscamos ser desse lado aqui. Então, para tudo isso, esse encaixe vai ser fundamental. Quando a gente fala de investimento, o principal é você entender minimamente a regra do jogo. A gente não vai passar aqui na live não vai dar tempo, mas amanhã a gente até vai falar de amanhã, que é terça e quinta, nós vamos até falar a segunda parte. Amanhã eu vou pegar um pouco mais dessa parte comportamental, que eu vou falar um pouquinho mais com vocês, e o Dalton vai pegar mais a específica. A gente vai falar dos tipos de investimento. Mas não é para ninguém ficar um expert de cara, mas é para você saber conversar com o gerente do teu banco, saber escolher, saber bater um papo com o gerente de investimento, seja quem for, para você olhar para alguma coisa e dizer se aquilo vale a pena ou não. Aí a continha, o detalhe, você descobre lá como funciona e você vai ganhando conhecimento. Mas se a gente não sabe isso, pensa comigo. Normalmente o gerente do banco que liga para a gente, principalmente os bancos principais, e os de investimento muitas vezes também, infelizmente a maioria não está interessado no melhor investimento para você. Ele tem meta para bater. Então ele vai ter que bater a meta que está lá, ele tem que vender mais previdência, ele tem que vender mais aquele tipo de seguro. Ele vai querer vender para você aquilo que atinge a meta dele. São poucos, infelizmente ou felizmente, aí depende do olhar, nesse sentido que vão fazer o contrário. Diga, Mari. E tem essa questão também, né? Tem sempre aquela coisa, qual é o perfil do seu investimento? Qual é o seu perfil? E às vezes a gente não sabe nem qual é o nosso perfil, né? Se você é mais conservador. Sim. Se você até sabe, mas você não sabe qual é o seu perfil para investir e aonde você pode arriscar, se você é conservador demais, aonde você deve arriscar e aonde, se você arrisca demais, aonde você também deve segurar. Né? Tem aquela ideia da poupança também, que você vai falar para a gente, né? Que nem sempre é o melhor Sim. investimento. Quase nunca é o melhor investimento. Então, por exemplo, olha, falando da poupança um pouquinho, para a gente começar a pensar. A taxa do IPCA, da inflação, está aproximadamente aí 6,2, 6,3, 6,4 nos últimos 12 meses. A poupança deve render uns 2%. Então, isso quer dizer, na taxa de hoje, né? Quem tem aquela poupança antiga ainda consegue equiparar aquilo, mas todos os novos investimentos vão para a poupança nova. Então, quando você está lá na poupança, pensa, se você investiu numa inflação que tem, vamos botar 6% para ficar redondo, versus 2%, quer dizer que você perdeu 4%. Se você botou R$100, R$4 foram embora. Então, isso tudo a gente tem que pensar. Hoje, também, quando a gente fala de conservador, teoricamente, passa por investir em coisas mais voltadas para renda fixa. Mas um CDI, por exemplo, CDB, que são as variações do CDI, que é o crédito lá interbancário, que varia com os juros do governo, com a Selic ali, ele também não vale tanto a pena. Então, hoje não é muito fácil fechar essa equação, porque ele vai bater aí na casa de 0,2, 0,3, às vezes, por mês. Isso também não bate a inflação. Hoje, a gente tem que ter um olhar um pouco diferenciado. Quando a gente estava um tempo atrás e a inflação era 10%, dava para você juntar um pouco mais essas coisas, porque te dava um fundo conservador que te dava 14, por exemplo, aí você conseguia ganhar porque eles precisavam disso. Mas hoje, a regra está muito em transição, então não é tão simples. A gente tem que olhar com um olhar bem cuidadoso dentro disso tudo. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, mas sempre com esse foco comportamental. E também tem essa coisa de quanto que os fundos estão rendendo, e se agora é a hora melhor de investir em imóveis, né? Você começa a ver também que tem um movimento assim, que você tem que saber pelo menos acompanhar, senão você sempre fica refém de alguma coisa que você aprendeu e que você acha que aquilo é infalível, que vai estar sempre ali da mesma forma, né? Você tem que entender essas flutuações, né, do mercado. Sim, o teu olhar tem que estar sempre prestando...
percebendo isso, mas assim, uma coisa básica, é muito difícil o investimento nos bancos tradicionais valerem mais a pena do que um banco de investimento. Normalmente eles vão te oferecer mais coisas. Então, pegando assim, fator comparativo. Quanto o teu banco tradicional, como um Bradesco, um Santander, esses mais tradicionais, eles nunca vão te dar a mesma taxa de um banco de investimento dentro daquilo. Na maioria das vezes, a não ser que você bote muito dinheiro. Então, para as pessoas que vão investir um pouquinho, ela muitas vezes vale ter um banco de investimento onde ela pode ter algumas variações. Por exemplo, se você é mais conservador, você vai investir em renda fixa. Você tem o FGC lá, o Fundo Garantidor de R$ 250.000 por CPF. Então você vai botar, se você estiver bem da vida e tem vários 250 mil, só vai até 250 mil num determinado banco, porque se ele falir, o governo garante aquilo. Então você vai meio que abrir isso. E esse entendimento a gente tem que ter claro. Quando a gente olha e pensa, olha, eu vou investir, mas eu tenho que diversificar independente do meu perfil. Porque, como eu falei, o mercado está muito mudado hoje, tem muitas peças que estão encaixando. Com pandemia, então, está uma loucura. O juros está baixo, ao mesmo tempo a inflação está alta, o CDI está abaixo do que seria a inflação, o CDI deve estar flutuando em 2,35 mais ou menos, por ali, então ele não bate a inflação hoje. Em outros momentos de mercado vale muito o CDI. Então, até o que é conservador hoje não é conservador. Então, a gente precisa se atualizar o tempo inteiro nisso. Você tem que saber o quanto você investe em cada lugar, né? O quanto que você pode deixar imobilizado, que você não vai mexer por um tempo, o quanto você pode resgatar rápido, né? Se você tem um montante, em vez de você pegar aquele montante e aplicar tudo numa coisa só, se é melhor você fazer... Porque isso é uma coisa que nunca ninguém ensinou. Uma coisa que vocês falam também, né? Educação financeira nunca... Geralmente, nossos pais não nos ensinam e a escola muito menos, né? Então, a gente chega muito despreparado na vida, a não ser que você vá fazer economia, alguma coisa de administração, né? Alguma coisa nesse sentido. Com certeza. Então tem um tripé financeiro, já começando a adiantar, que é rentabilidade, segurança e liquidez. É difícil demais, no momento atual, você ter os três, para não dizer que é quase impossível. Então, se você quer rentabilidade, agora, né? Ainda mais agora, nesse momento. Se você quer rentabilidade, você vai entrar em algum risco dentro desse negócio. Se você quer segurança, você vai jogar a sua rentabilidade mais para baixo. Se você quer liquidez, muda. Então, por exemplo, pensando num pensamento um pouco mais conservador, eu quero uma renda fixa. Ótimo. Se essa renda fixa tem liquidez, você vai ganhar muito pouquinho. E não, como eu dei o exemplo aqui, não vai valer nem a pena, porque não vai bater na inflação. Agora, se eu quero renda fixa, mas posso deixar o dinheiro lá parado por 3 anos, 4 anos, 5 anos, sem poder resgatar ele na hora que eu quero, aí ele vai me dar uma rentabilidade maior. Então, nesse tripé, uma coisa que sempre faz diferença é a linha do tempo. Quanto mais você consegue antecipar as coisas, melhor fica. Então eu brinco que eu fico me pagando os meus salários daqui a mês. Esse aqui vai ser meu salário em 2026, no mês de março. Quanto é que eu quero ganhar lá? Aí eu junto e fico fazendo investimento em renda fixa. Mas aí eu tenho uma rentabilidade maior, mas eu perco a liquidez. Então eu só posso fazer isso tendo clareza da minha decisão. Esse exemplo que eu dei aqui, Mari, aí eu quero investir numa renda fixa que é mais segura para mim, tem lá um fundo garantidor, tem toda uma proteção dependendo da linha que você vá, eu quero investir. Ótimo. Mas para deixar o teu dinheiro parado 3 anos, 4 anos, 5 anos, você tem que fazer uma coisa antes. Você tem que criar um colchão financeiro. Hoje... Aí você tem que fazer os outros módulos antes. Você tem que fazer um plano B. Você tem que começar a fazer tudo de novo. Do módulo 1, aprender a mexer em planilha, fazer um planejamento, criar um plano B, para você poder ir salvando, né? Guardando dinheiro no colchão, o colchão financeiro. Sim. Tudo dentro de uma estrutura, porque senão você não vai conseguir. Então, a pergunta para quem está nos assistindo agora, quem vai assistir depois. Hoje, se parar de entrar todas as suas rendas, quantos meses você sobrevive? Essa resposta tem que ser de 6 meses para lá. O ideal seria 1 ano. Por quê? Se eu estou de 6 meses para lá 1 ano, eu estou fazendo um planejamento que me dá uma boa liquidez, me dá uma boa ponto aqui de curva para recuperação, para eu poder investir em longo prazo. Se eu não tenho isso, imagina que eu não consigo viver um mês sem o meu salário, como é que eu vou investir, por exemplo, daqui a 3 anos para ter uma rentabilidade maior? Então tudo isso vai fazer parte do teu cenário. Por isso que a gente passa por mentalidade, por planejamento, por toda essa estrutura, porque você tem que criar um modelo na tua mente para perceber, olha, eu fiz o meu colchão de 6 meses, ótimo. Minha segunda meta é fazer ele durar 1 ano. Depois o meu colchão tem que durar 1 ano e meio. Eu vou engordando o meu colchão ali, que a gente chama.
que pague a minha conta. A partir dali, eu consigo ter mais abrangência para os meus investimentos. Eu consigo fazer investimentos de mais longo prazo, porque eu sei que eu tenho tempo para recuperar. Porque dentro disso tudo entra a emoção. Então, se eu não tenho uma emoção Não, e precisar tirar um rendimento, ferrou. não, e o tempo e a emoção estão completamente casados, né? Porque a Totalmente. urgência e essa coisa de você poder deixar um dinheiro lá no forno, que nem um bolo crescendo, né? Te dá uma tranquilidade. Se você não tem esse dinheiro para ficar, você fica sempre com aquela ansiedade também. E aí você tem que você começa a criar novos problemas, né? Perfeito. E assim, teu exemplo foi fantástico. O dinheiro é o bolo que você vai botar no forno. Só que cada bolo precisa de um tempo. Se passar do tempo também, ele sola. Então, assim, você tem que saber o momento certo. Essa pandemia, por exemplo. Quem estava com dinheiro na bolsa, quando entrou a pandemia, muitos tiveram uma queda nos seus investimentos ali. Ou se tiraram rápido, recuperaram depois, mas normalmente tem uma oscilação. Se aquela pessoa não tem uma estrutura emocional para aquilo, imagina. O que você acha que acontece? E faz parte. Agora, se a minha visão está a longo prazo, eu sei que eu estou tendo uma oscilação ali para eu ganhar ali na frente. Então, esse investimento também de ir para um lado mais arrojado, o lado arrojado ele cai melhor quando eu estico esse prazo. Por quê? Uhum. Porque não tem tanto impacto na minha emoção. Eu conheço muitas pessoas que trabalham muito bem com o lado financeiro, dominam essa arte, mas não dominam a emoção. Então, por exemplo, elas vão operar na bolsa, do que a gente chama de day trade, todo dia. Isso é ótimo, pode te dar um rendimento tremendo, mas também gera um gatilho emocional e um vício que, se você não souber controlar, eu já vi pessoas falirem com isso e É terem quase prejuízo depois. é uma aposta, né? Quase um jogador de cassino, né? Fica um negócio assim, Sim, na né? verdade, assim, tem uma série de métricas, tem uma série de estudos para poder fazer isso, é óbvio que tem, mas tem uma margem de erro também. Quando você entra isso, sem você perceber, isso vira um vício emocional, se você não tiver muito cuidado, e mesmo que você esteja vencendo ali, ganhando, fazendo o teu dinheiro, o que vai acontecer? A tua oscilação emocional no dia a dia pode ser muito alta. Aí a minha pergunta para você vai ser a mesma, vale a pena? Vale a pena tu estar em casa, teu filho vir falar com você, tua filha, e você tá estressado? Porque hoje você perdeu ou está preocupado porque amanhã você tem que fazer um investimento para você fazer um dinheiro e recuperar o de hoje? Quanto que você vai perder se você não Uhum. equilibrar isso no emocional, de viver o momento presente, de viver a tua vida? Aí eu vou para a pergunta fundamental, de que vale qualquer dinheiro que você faça se você não vive o momento presente? Se você não curte aqui agora. Por isso que a gente fala, preocupa menos em ficar rico e mais em viver presente, viver feliz e fazer uma estruturação para o seu sonho se realizar, para você estar com a tua família, fazer a tua viagem, fazer tudo o que é importante, mas presente. Porque se eu estiver aqui, se a gente está aqui nesse momento, por exemplo, fazendo a live, eu já estou pensando em outra coisa, eu não vou fazer live aqui. Se você está com Uhum. seu filho, com o seu familiar, com o seu marido, com a sua esposa, pensando no que vai acontecer amanhã, você não está ali de verdade. Isso é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tenho umas perguntas aqui que o pessoal já mandou antes. Muito bom. Bancos digitais de investimento são confiáveis? Então, você tem que pesquisar ali. Eu uso o banco digital, mas antes de fazer isso, eu fiz uma pesquisa. Hoje, por exemplo, a minha empresa também está no banco digital. Mas antes de fazer isso, eu pesquisei todos eles, comparei pessoa física e pessoa jurídica, porque eu ia usar as duas, vi como era a aceitação às reclamações disso tudo, para escolher para onde eu ia. Agora, vale a pena? Financeiramente, para muitos vale muito a pena, mas escolhe direitinho. Agora já mudou, já tem tempo que eu uso, eu não mudei mais porque ele me atende bem. Mas, por exemplo, só como exemplo comparativo, quando eu fiz essa conta de sair de pessoa física para pessoa física no banco digital, eu economizei no mínimo R$ 100 por mês, de Só contas, das de taxas. boletos, de taxas, boletos e tudo. Em pessoa jurídica, eu economizei muito mais, porque era mais 100, mas cada cliente empresarial que eu atendo, que eu tenho que mandar boleto, era R$ 3 e pouco. E aí eu fui para um banco que me dava isenção. Hoje isso mudou Uhum. um pouco, porque entra o Pix, aí o Pix já é gratuito, já mudou um pouco essas regras. Então, investiga isso, faz um estudo, vai no Google, vai no YouTube, tem um monte de gente fazendo comparativo, vê o que você quer, primeiro lista o que é importante para você. Então, por exemplo, para mim era importante eu ter o mesmo banco digital para pessoa física e jurídica dentro daquilo. Um fator importante. Outro fator, que para eles se falarem, para eu ter mais flexibilidade dentro da Ah, movimentação da minha empresa e da minha pessoa física. Segunda coisa que era importante, eu queria um banco digital que também me desse uma opção de plano B de investimentos, além do banco de investimento que eu uso. Então eu fui listando tudo que era importante, pesquisei em cima daquilo.
Então, tinham bancos que me davam outra coisa, mas que para mim não era importante naquele momento. Então, eu escolhi isso, e isso me poupou um bom custo e me ajuda muito. E quem não conhece nada sobre investimento, que é a grande maioria das pessoas, e que precisa começar a aprender, assim, nesse curso vocês vão ensinar tipo o basicão assim dos investimentos, porque não adianta também a gente saber quais são os melhores investimentos para fortunas enormes e para você, né? Porque a gente não vai fazer uso disso, né? Claro. Então, o que a gente vai fazer? Na primeira parte, amanhã, nós vamos trabalhar toda a estrutura de como a tua mente tem que pensar em cálculo. Então, a gente vai fazer um monte de exercício. Como vocês sabem, a gente tem um lado engenheiro dentro de nós aqui, então eu vou mostrar para vocês em números como isso funciona, para a gente entender todos esses conceitos. Como é que é o tripé financeiro funcionando, como que são os juros compostos, como é a linha do tempo dentro do método TDL que a gente criou. Tudo isso a gente vai fazer conta, mas de uma forma mais genérica, em primeiro lugar, para todo mundo entender essa métrica do pensamento. Você entendeu a métrica do pensamento? Na quinta-feira com o Dalton, ele vai trazer todos os principais fundos para você entender como você analisa. Aí você vai pegar essa métrica e vai jogar lá dentro para falar, eu quero isso aqui, eu quero aquilo ali. Mas com a métrica, você já vai saber o que você tem que olhar e o que você tem que prestar atenção. E nós vamos fazer isso juntos. Porque o importante é você entender o funcionamento. Depois, você só, no pior dos cenários, o mercado criou um fundo novo. Você vai entender como aquele fundo funciona, você já tem a métrica, você vai trabalhar em cima disso. Mas na terça vai ser isso, vamos trabalhar para fazer bastante prática em cima disso. Como eu brinco, vou traumatizar vocês praticando, botando movimento no negócio todo. E aí, quinta-feira, o Dalton vai entrar dentro dessas métricas que a gente criou, dessa forma de pensamento, com CDB, CDI, Previdência, investimentos em renda variável, em renda fixa, qual é a diferença, o que você precisa considerar. E o que é legal? A galera toda do workshop ainda vai ganhar uma planilha de cálculos compostos, que ela só joga o valor lá e ele já calcula para você trabalhar essa métrica. Isso é muito você bom. Vai ganhar Não, pode falar. E um e-book com todos esses conceitos, o que é CDB, o que é CDI, descrito para você não ficar maluca com o Dalton falando tipo, ali. Vem com a cola, então é isso. Vem com a cola, vem com a cola. Pô, maravilha, tá vendo, minha gente? Não pode perder essa chance. Não, porque no primeiro curso também, o Dalton, vocês ofereceram para a gente umas planilhas incríveis, já com as divisões, a gente só tem que alterar e já tem a soma lá toda embaixo. Então, aquele trauma de planilha que a maior parte das pessoas tem, que eu também tenho, já vem resolvido. E a gente viu que não precisa nem de 5 minutos por dia. Às vezes você não vai nem usar isso para você pegar. E da forma como tem planilha, tem aplicativos, aí é preferência, mas você não precisa de 5 minutos depois sem entender, organizar e estruturar. A gente vai ver que investimento é mais ou menos a mesma coisa. E essa coisa da mentalidade que é fascinante também, porque naquele módulo que a gente estudou sobre as crenças, sobre as coisas que a gente vem trazendo, que a gente nem sabe que a gente reproduz, né? O dinheiro está sempre atrelado a alguma coisa, ou uma sensação de, é constrangedor, que nem vocês mesmos que falaram, né? Você vai numa reunião, as pessoas falam sobre sexo, sobre comida, mas não falam sobre dinheiro, né? Dinheiro é uma coisa que se você tem, você também não fala muito, ou você fica constrangido de cobrar coisas é uma coisa difícil, né? Então, essa relação que a gente tem com o dinheiro atrapalha a gente também na hora de investir, né? Porque a gente não conhece a nossa própria mentalidade financeira, né? Com certeza. Tudo isso, como a gente falou, é um conjunto. Nessa parte, amanhã, a gente vai pegar o investimento. Mas para todo mundo que queira, tem lá os módulos gravados, você vai ter todas as práticas para você fazer da mesma maneira. Quais são os pensamentos e emoções que atrapalham a gente na hora de investir? Ajudam ou atrapalham? A primeira coisa que a gente tem que guardar é que duas das maiores fugas que a gente tem quando alguma coisa não está funcionando bem na nossa vida é comprar ou comer. As duas gastam dinheiro. Todas elas. Então, quando emocionalmente eu não estou legal, seja lá em que área da vida for, ou eu compro alguma coisa, ou eu como alguma coisa. Por quê? Porque esses dois atos trazem o prazer. Ele vai trazer no nosso cérebro tudo aquilo que a gente precisa nas outras áreas, que a gente tem que ter nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho e tudo mais. Que é dopamina, para você se sentir motivado com aquilo que você está fazendo, serotonina, para você ter aquela sensação de bem-estar, dependendo do que você faça, ocitocina, para ter aquele contato, aquela conexão, um pouco de endorfina para ter aquele relaxamento e se sentir bem, um pouquinho de norepinefrina, que a gente fala para você ficar alerta e pronto para o próximo desafio. Se eu não estou encontrando isso, e eu não organizo a vida, por isso que a gente bate muito nisso, que
para você cuidar de qualquer área da tua vida, e finanças vai ser primordial isso, você precisa cuidar de você, da tua estrutura emocional. Se você não estiver rodando bem aqui, você vai cair em algum gatilho desse. Você vai comprar ou você vai consumir comendo alguma coisa. Isso aqui vai roubar o teu emocional e vai te fazer coisas que vão fazer a tua emoção flutuar o tempo inteiro. Então, quando a gente fala qual é a melhor emoção, qual é o melhor pensamento, na verdade, a melhor emoção, o melhor pensamento é você ter uma vida plena, onde você cuide de você, cuide da sua saúde, faça florescer os seus relacionamentos, entenda as diferenças entre as pessoas, onde você pratique um autoconhecimento, onde você pensa comigo, a gente quer ouvir o outro, mas a gente se ouve, em primeiro lugar, a gente ouve o nosso pensamento, a gente para de ouvir o que a nossa cabeça está falando, ou a gente só briga com ela. Não, isso aqui eu não quero, não, isso aqui não foi tudo ruim. Cara, só ouve o que a tua cabeça está dizendo, conversa com ela, mas como um amigo. Se você aprender a ouvir seu próprio pensamento, seu próprio cérebro, você vai aprender a ouvir a sua emoção. E aí vai ficar muito mais fácil ouvir o mundo lá de fora e dar menos influência para esse mundo aqui na nossa estrutura de vida. Então, a melhor forma é você cuidar de você. A gente usa 8, 10 horas por dia para trabalhar. A gente tem momentos para refeições diárias. A maioria das pessoas, espero eu, toma banho também pelo menos uma vez por dia, faz suas higienes pessoais, espero eu aqui, para a gente ficar todo mundo cheirosinho. A gente tem tempo para tudo isso, mas não tem tempo para dar uma olhada para dentro e ver o que está acontecendo? Já parou para pensar que isso aqui é a base de tudo que eu falei, de várias outras coisas que eu não falei? Então olha para você, cuida de você nesse momento, porque é isso que vai te fazer entender as tuas emoções e ficar menos vulneráveis. Sabe quantas pessoas me oferecem investimentos que vão me dar um baita de um retorno até hoje? Ainda mais eu trabalhando nessa área. Pergunta para o Dalton que vai ser a mesma coisa. Tem um monte de gente, cara, tem um investimento aqui que é muito bom. Tá aqui, cara, beleza. Tá saindo do meu eixo? Não quero brincar disso. A não ser que esteja no meu eixo de planejamento. Mesmo assim, ele tem um bolinho lá que pode ser para essas coisas. Mas essas coisas também têm um teto para elas. E se eu estou fazendo outras, eu não vou abrir a porta para uma coisa que não está dentro da minha forma de pensar, do meu perfil, daquilo que eu penso. Então, tudo isso tem a ver com esse autoconhecimento também. Mari, entrou uns comentários aqui, não sei se você viu aqui, perguntas. Quer que eu leia aqui, que eu estou com o computador aberto, ou você consegue ler aí? Porque o meu parou. Lê você, porque o meu parou de aparecer, congelou. Ó, a arte nova multidiversidade, nome grande esse, hein? Botou aqui, ó. Extremamente importante nesses tempos de incerteza e educação financeira. Ainda mais que agora o emprego está cada vez mais escasso e as pessoas são autônomas. Então, só em cima desse comentário. Quando a gente pega lá o Fórum Mundial Econômico, as definições, as 10 habilidades do futuro, do presente para o futuro, são comportamentais. As profissões do futuro, a maioria delas não foram criadas, se a gente for pegar para fazer uma análise dessa. Então, como é que alguém hoje, que está na escola, vai definir o que quer na faculdade, se quando essa pessoa entrar no mercado de trabalho, a própria profissão que ele escolheu já não vai ser exatamente aquela? Então, isso é um mundo muito dinâmico. E talvez o que a gente tem que aprender mais é saber lidar com a mudança sem se perder nela. É saber entender os patamares do que a gente gosta e aplicar em outros lugares. Por quê? Se você domina toda essa parte comportamental, como o Fórum Econômico traz para a gente, que é o fundamental, você domina também, você vai dominar, consequentemente, essa habilidade de se adaptar dentro desse cenário. E, Marcelo, pode falar. Uma coisa que você falou que me achei interessante, porque você fala, você tem que usar suas capacidades para aplicar na sua vida. Aplicar na sua vida também é um investimento, né? Porque a gente, em geral, atrela investimento só à questão financeira, né? E assim como o patrimônio também não é só o dinheiro que a gente tem, ou os imóveis, ou as coisas que a gente tem imobilizadas, né? São as relações, são os vínculos que a gente estabelece, são as nossas capacidades. Então, assim, na hora que está todo mundo desempregado, desesperado, com pouca rentabilidade, com pouco dinheiro, com pouca liquidez, onde talvez não dê ainda para aplicar em muitos lugares seguros, mas você tem que usar outros recursos para você fazer investimentos. Tudo bem que a nossa aula de amanhã é sobre investimento propriamente dito, mas as outras também foram uma preparação para você buscar esses recursos internos, né? Esse patrimônio imaterial, como a Cláudia está falando aqui, que é o que também te estrutura para você poder fazer todos os outros investimentos. Investir num plano B, investir em mudar suas crenças financeiras, investir em alguma coisa que não seja poupança, né? Eu achei interessante. Aplicar, que você falou, vamos aplicar isso, porque aplicar também é uma forma de investimento. Não é?
Sim, e não é fora, é dentro da gente. No exemplo que você deu, imóveis. Imóveis é uma coisa que te dá uma segurança boa, mas e a liquidez? Você precisar vender semana que vem, você consegue vender? Tem jogar fora dinheiro dentro disso? Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Mas lembra, o maior investimento de todos é em você. Uma vez aprendi com uma das pessoas sábias que usaram o meu caminho. Investir em você não tem preço. Investir no conhecimento não tem preço. Por quê? Porque ninguém pode te tirar isso. Você consolidou dentro. E aí não importa a mudança que tenha do lado de fora, você consegue levar aquilo que você consolidou do lado de dentro e recriar o teu mundo dentro disso. Isso é muito legal. Qual E outra fora essa pergunta coisa que teve aqui? dos valores Sim, também, né? Porque assim como valores, tem valores financeiros e tem valores morais, que também não se pessoal, perdem, né? moral. Quando você pode perder o dinheiro e não perder seus valores, né? É o teu Tem eixo, na gente que verdade. perde. Os valores. Aí, na verdade, a gente entra numa linha tênue. Tem muita gente que abre mão da sua essência para buscar um valor financeiro achando que recupera a essência depois. Mas não adianta. Ó. Tem uma historinha que é bem interessante que retrata isso. O cara era um pescador, estava lá na cidadezinha dele, pescava todo dia, ele organizava lá toda a comunidade lá e veio um grande empresário, olhou aquilo, viu o potencial de transformar isso num baita de um negócio, para exportar peixe para todos os lugares diferentes. Chamou esse cara e falou para ele, cara, a gente vai fazer um projeto aqui, eu vou organizar tudo isso, a gente vai contratar não sei quantos barcos, você vai botar essa galera para trabalhar, nós vamos criar uma produção a nível de exportação. Nesse início, você vai ter que trabalhar bastante para fazer essa engrenagem rodar, mas quando isso estiver pronto, você vai ter a vida que você escolher, você vai ter o dinheiro que você precisar para fazer o que você quiser. E aí, vamos fazer um negócio? Aí o cara perguntou para ele, mas tudo que você está me oferecendo eu já tenho, para que eu vou me sacrificar dessa forma? Então, é o valor. O que a pessoa quer? Ela já tem aquilo. Para que eu tenho que? Às vezes as pessoas confundem. A gente vê muito isso na mídia. A gente vê muita gente falando disso. Tenha mais, tenha mais. Cara, só vale a pena ter alguma coisa se aquilo estiver dentro da tua essência. Se não tiver, coisas materiais se vão. Entre ter coisas materiais e ter experiências, às vezes vale mais uma experiência. Vai fazer aquela viagem do teu sonho. Se você gosta de cultura, sei lá, eu quero ir para o Egito, vai para a Índia, vai para onde você quiser. Mas vive aquilo que é baseado nos teus valores e não no que o mundo está dizendo que é legal. Porque o mundo vai dizer, olha, tem o carro do ano, mas carro de ano tu tirou lá da concessionária, já perdeu dinheiro, vale a pena. Eu brinco que meu carro tem uns 8 anos, a cada ano eu penso em trocar de carro e toda hora que eu faço o cálculo eu desisto e continuo com o mesmo, que funciona muito bem dentro disso. E o Dalton desistiu até do dele e vendeu o dele, fez um pensamento até além, falando, não preciso do carro. Diga. A gente também tem um filme que eu assisti que chama Felicidade, que é muito interessante, que também fala sobre, em geral, a gente atrela a felicidade ao dinheiro. Dinheiro traz felicidade, né? Tem uma fala que é exatamente essa. E, na verdade, ele traz na medida em que você consegue coisas que você não teria sem ele. Se você estiver miserável, morrendo de frio e sem comida, se você arranjar uma casa, uma comida e um casaco, você vai ficar feliz. Agora, se você tiver 3 casas, 1000 casacos e não sei quantas comidas, você não vai ficar proporcionalmente mais feliz. Você pode até ficar um pouco mais feliz, mas vai chegar um limite que, por mais casa, vai chegar uma hora que, de tanta coisa que você tem, você perdeu um monte de outras coisas, né? Perdeu tempo, perdeu. É mais coisa que fica te prendendo a você cuidar das coisas, né? Então, essa Isso relação tem a entre ver dinheiro e felicidade. Fala. isso tem a ver com os estudos da psicologia positiva, que aproximadamente 50% do que traz a nossa felicidade tem alguma conexão genética, o que pode ser até questionado hoje em dia, mas não vou nem falar disso. 10% são as coisas circunstanciais e 40% são as suas atitudes intencionais. O que isso quer dizer? Ganhar um aumento no trabalho, ter mais um imóvel, isso são coisas, trocar de trabalho para um trabalho que você acha que vai ser melhor agora, são coisas circunstanciais. Se ela não estiver conectada com a tua atitude intencional disso, ela tem uma curva que ela vai e volta. Você vai voltar para a mesma linha de felicidade. Então não é tão fácil crescer nisso. Estados Unidos tem mais pesquisa disso, tem pesquisas, eu já não vou lembrar de cabeça, mas tem um patamar financeiro que depois dele, a curva de felicidade cai, não sobe quase. Ela fica praticamente estável, mesmo quando a pessoa sobe daquilo. Pelo que você falou, ela já tem tudo aquilo que ela queria para viver uma vida bacana. Então aquela curva não aumenta. Ela até aumenta alguma coisinha, mas é irrisório versus a proporção é muito fora do normal nisso. Então, às vezes as pessoas confundem que é quem tem mais que é mais feliz. E às vezes é o contrário. Eu conheço tantas pessoas simples que têm tudo que a maioria não tem,
Porque lembra, não importa qual seja a sua crença, você só leva desse mundo que você cria dentro de você. Isso ninguém pode tirar. Então, qual é o investimento melhor do que investir em você dentro disso? Você ia Deixa eu ler ler mais aqui as uma perguntas pergunta que aí. chegaram. Ah, já tem aqui, ó, mais uma que tinha chego aqui, tá, Tâmara? Oi, Tâmara, beijo. Sempre um prazer ter você aqui com a gente. Nesse momento difícil em que estamos passando, na opinião de vocês, qual o melhor tipo de investimento a ser feito? Então, Tâmara, não tem melhor tipo de investimento, na verdade. Por que eu digo isso? Porque isso depende muito do teu momento de vida. O que está acontecendo agora na tua vida? Às vezes o melhor investimento é um curso que vai te ajudar a ter a inteligência emocional que você queria. Ou, por exemplo, a Tâmara já fez PNL comigo. Responde aqui para mim, Tâmara. Investir no curso de PNL ajudou quanto você como pessoa, como ser humano? Às vezes o investimento não é botar dinheiro no lugar que vai render, é fazer render aqui dentro. Eu, por exemplo, tenho uma parte do meu orçamento que é praticamente para treinamento e para investimento em mim, aqui. Então eu estou sempre o tempo inteiro investindo. A minha esposa é a mesma coisa aqui. Então eu estou aqui, eu estou fazendo uns 3 cursos online agora, que é aproveitando esse momento de pandemia. Estou terminando o mestrado, estou terminando uma pós-graduação. Eu vou sempre investindo, porque isso ninguém tira de mim. Isso está aqui, é comigo. Então o investimento depende muito do seu momento. Às vezes você vai investir num curso, num treinamento que vai te ajudar a conseguir o que você quer dentro de você. Às vezes o melhor investimento vai ser algo para o teu sonho de você fazer uma viagem, por exemplo, que está na tua escolha, que está no teu patamar, ou vai ser criar o teu colchão financeiro, se você percebeu que esse momento de pandemia te impactou muito, porque você não estava preparado. Então o melhor investimento vai ser guardar esse dinheiro, mesmo que você tenha pouca rentabilidade, mas nem que você tenha, vamos dar um exemplo, poupança teoricamente é ruim, mas pensa comigo, para quem não consegue guardar R$ 1 e queima tudo, se a única opção for a poupança, você está perdendo os 4% que eu falei lá, mas você está ganhando quanto versus o dinheiro que você ia torrar em outras coisas? Então, às vezes, mesmo que aquilo não traga rentabilidade, vale a pena até começar na poupança, porque é o primeiro degrau que aquela pessoa consegue cumprir dentro dela para quem nunca guardou nada na vida. Diga. Inclusive tem a ver com aquilo também de você reservar, que a gente aprendeu no primeiro módulo, da gente reservar uma parte do dinheiro que você recebe, que você faz, para se pagar, mesmo que você guarde pensando numa viagem, pensando em alguma coisa, aquele dinheiro você reserva para você, né? Então faz parte desse investimento também. Às vezes ele não vai para um banco de investimentos, mas ele vai para o seu sonho, né? Você está investindo no seu sonho, né? Sim, aí tem uma base muito importante nisso. Tem 2 tipos de pessoas. Normalmente a maioria tende a fazer o quê? Ela não consegue pensar no futuro. Ela é imediatista e joga tudo agora e gasta tudo agora e fala tudo. Mas tem outros tipos de pessoa, por exemplo, o meu exemplo, o que eu tive que trabalhar financeiramente dentro de mim é o segundo tipo de pessoa. Que era o quê? Se eu tenho um sonho, eu vou chegar lá e acabou. Só que aí eu fazia muito o quê? Eu sacrificava muitas experiências do momento presente para aquele sonho. E nenhum dos dois é o caminho. O que é o caminho? É um equilíbrio. Você tem que ter uma caixinha lá que te proporcione pequenos prazeres para você, enquanto você investe num prazer maior. Mas se eu corto o prazer imediato, a minha emoção começa a ficar sobrecarregada. Da mesma forma, se eu não tenho prazer maior futuro, eu só vivo o momento, como é que eu estou pronto para as adversidades da vida ou para um sonho maior que a vida traga para mim? Se a vida trouxer um sonho maior, eu vou ter que começar a subir a montanha do zero. Primeiro, eu não vou saber nem onde está a montanha. Então, eu preciso equilibrar essas 2 coisas. Ter prazer hoje, então tem que ter um pedaço do teu orçamento, mínimo que seja, para isso. E o que é legal aqui? Muitas vezes não precisa nem de dinheiro, precisa só de tempo. Você gosta por exemplo, estar na praia com a tua família. Imagina que a gente está sem pandemia. Cara, você vai gastar o transporte para ir para a praia, por exemplo. Você gosta de estar no parquinho que tem no seu condomínio, curtindo com teu filho. É de graça, é só descer para o teu parquinho aí e fazer isso. Então tem muita coisa que nem tem custo, ou tem um custo que é muito baixo, frente ao sonho que a pessoa tem lá na frente. Esse equilíbrio é fundamental também quando a gente pensa em investimento. Eu vou ter que investir para curto prazo, para médio prazo e para longo prazo. Então, qual é a primeira coisa que a pessoa tem que ter clareza quando o assunto é investimento? Primeira. É isso que Primeira a gente dela, falou? objetivo. É o objetivo. O que ela quer? Ela quer o quê? E aí quando eu digo o que ela quer, é também como está a vida dela agora. Então o que ela quer em todas as fases. Não é só o que eu quero lá na frente. Eu quero comprar minha casa própria. Ótimo. Mas aqui tem outras coisas que você quer.
Você tem que listar tudo isso que você quer, olhar para isso e colocar isso em prioridade. E aí você vai dividir isso em curto, médio e longo prazo. E vai começar a organizar como você chega lá. Algumas das coisas que você quer têm custo financeiro. Outras talvez tenha muito mais tempo investido do que custo financeiro. Então a segunda coisa que você tem que fazer dentro desse teu objetivo maior é você dividir em custo de tempo e custo financeiro. Quanto é que custa? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma viagem para fazer um tour pela Europa de um mês, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pesquisar quanto custa uma viagem para a Europa, mais ou menos, quanto é que é a passagem, onde eu vou me hospedar, qual é o custo médio, quanto que eu vou ter de euros para usar por dia. Eu tenho que fazer essa conta para entender quanto custa o meu sonho. Então, o primeiro ponto é qual é o teu objetivo, dividir eles em prioridades, saber quanto custa em tempo e quanto custa em dinheiro, e pesquisar aquilo que custa em dinheiro, o que você precisa. Aquilo que custa em tempo, você já tem o que você precisa. Às vezes você precisa aprender outra coisa. Então, exemplo, eu tenho um sonho de aprender a tocar violão. Você já sabe a base, você tem o mínimo, ou você precisa contratar um professor. Você precisa contratar um professor, ou você precisa fazer um curso, tem que ter um orçamento para aquilo. Quanto tempo? É todo mês? Então é você ter essa clareza do que você quer. Só que não adianta ter a clareza de um objetivo só, né, Mari? Você tem que ter a clareza da tua vida, porque senão um objetivo começa a concorrer com o outro, como eu falei. Você quer um negócio lá na frente que tira o recurso desse que está aqui. Você tem que dividir em prioridade e conseguir ter na tua vida o olhar do todo. Quando você tem o olhar do todo, aí você pode fazer alguma coisa, aí você pode ser assertivo dentro disso. O que acontece muito com as pessoas? Elas saem fazendo, vou investir, mas você está investindo para quê? Qual é o teu plano? E às vezes ela está investindo fora, como a gente falou, mas ela não está investindo. Sabe quantas pessoas que às vezes a gente encontra no caminho, que é assim, tá fazendo dinheiro com um monte de investimento, tá? Aí ela quer fazer um curso contigo que custa, sei lá, R$100. Ela, pô, me dá 50% de desconto. Cara, R$100 o curso, custa 50% de desconto. Quanto é que tu tá? Não vale? Primeira pergunta, não vale você investir em você o que você investe lá fora por uma coisa que é material? É isso que você está me dizendo? Uma coisa é quando o curso é muito alto, é óbvio, vou pedir um desconto para fazer aquilo. Mas quando é uma coisa viável, a pessoa acostumou tanto de buscar alguma coisa fora, e quando ela busca para dentro, parece que é caro. Como é que é caro aquilo que é para você que ninguém tira? E tem aquilo que vocês falaram também que eu achei super interessante, né? A pessoa fica guardando dinheiro para quando ela der alguma coisa errada. E ela fica tão obcecada com aquela coisa que vai dar errado, que aí acaba que a coisa dá errado, que ela fica guardando o dinheiro com o intuito de, se der alguma coisa errada, ele vai estar lá. Então ela fica só esperando aquela coisa dar errada. E a gente não percebe quanto a gente fica... a gente fica amarrado nisso, né? Tipo, não posso gastar esse dinheiro porque vai que alguma coisa dá errado. Então, se não der errado, você ficou com o dinheiro parado, e se der errado, né, você não viveu a vida, né? Isso é um pouco do equilíbrio. Às vezes as pessoas até juntam dinheiro, guardam dinheiro, mas elas guardam, fazem um colchão, por exemplo, financeiro, pensando no momento de crise. Vai acontecer um problema, eu tenho que estar preparado. Ótimo, eu tenho que pensar nisso. Mas não pode aparecer uma oportunidade e eu tenho que investir nessa oportunidade? Então, se eu tenho só a mentalidade do vai acontecer alguma coisa, eu tenho mentalidade de escassez. Se eu vou para a oportunidade, eu tenho mentalidade de abundância. Repara, às vezes as pessoas acham que eu tenho que criar só a mentalidade de abundância. Nesse cenário eu preciso dos dois, eu preciso do equilíbrio, porque se eu também só guardo para a oportunidade, às vezes eu não vou atender uma necessidade básica que eu podia ajudar alguém, um familiar, porque eu só estou pensando em oportunidade, e aquilo é um problema para mim. Eu preciso sempre do equilíbrio, eu preciso sempre equacionar. Já aconteceu comigo de fazer meu colchão financeiro, tá lá, juntando para ter uma eventualidade, mas eu estou sempre olhando a oportunidade. Eu lembro anos atrás, a pintor, meu pai me liga e fala que, pô, tem uma sala aqui de um amigo, o cara tá vendendo, tá muito barato aqui no centro. Tu não quer comprar, não? Vamos comprar junto. A gente comprou junto, vou fazer uma coisa com a sala? Não, vendeu depois, alguns meses depois, e deu uma rentabilidade em cima disso. Então, repara, era para uma emergência, pintou uma oportunidade, eu não teria o dinheiro inteiro para investir na sala, dentro daquele meu colchão, mas o meu pai querendo fazer um investimento comigo, aí cada um ganhou 50%, cada um entrou com 50%. Ficou legal para todo mundo. Então, esses momentos de crise são momentos também de muitas oportunidades, né? Assim, é isso, hora de comprar barato, hora de, sei lá, que você consegue coisas que você não conseguiria em tempos normais, né? No mês passado, eu não vou lembrar de cabeça, mas eu fiz uma conta de padeiro aqui, todos os bilionários ficaram mais bilionários. Eu fiz a conta, cada bilionário aqui da pesquisa, no mínimo aumentou mais 1 bilhão no seu patrimônio no momento de pandemia. Os bilionários.
aqui dentro da pesquisa. Um ganhou mais, outro fez mais, outro fez menos dentro daquilo. Mas, em média, eu fiz uma conta assim, de padaria de quanto eles aumentaram com todo, só para ter uma noção. Os bilionários que estavam dentro dessa pesquisa aumentaram pelo menos mais 1 bilhãozinho dentro daquilo que eles já tinham. E aí? É crise para todo mundo? É óbvio que tem um monte de coisa que a gente não tem controle e não dá para entrar nelas aqui. Tem um monte de coisas que são controladas por mercado. Só quem está em outro patamar consegue entender mais isso e ter outras informações. Mas nós, seres humanos normais, podemos fazer um monte de coisa para ter a vida que a gente precisa. Agora, tem que ter um tempinho. O resumo disso tudo, Mari, tem que ter um tempinho diário para você. Melhor investimento, vou te perguntar aqui, quanto tempo por dia você investe em você? Seja estudando, lendo um livro, fazendo um curso, seja se olhando no espelho e se perguntando. Ultimamente, assim, a gente tenta, ainda mais trabalhando em casa, teve um texto da Eliane Brum, muito brilhante, como ela sempre é, ela falando que quando a gente trouxe o escritório para dentro de casa, o home office, a gente perdeu a home, né? Porque o office invadiu a casa e agora, antigamente, você não tinha seu chefe ligando, mandando WhatsApp 10 horas da noite, meia-noite, todo mundo... Não tem separação, né? Então as pessoas ficam trabalhando sem fim, não tem... Então, Sim. de uma certa forma, a gente também fica um pouco condicionado com essa caixinha aqui, a gente fica trabalhando nesse negócio, zoom para lá, zoom para cá, e vai, quando você vê, você passou o dia nessa máquina parada, né? É muito estranho. E aí acaba você perdendo tempo. Por um lado era bom que você tinha que parar, cozinhar, ir lá, regar a plantinha, fazer não sei o quê. Por outro, se você deixar, a vida vai te engolindo e você fica sem tempo dentro de casa, né? Sim. E vamos terminar de gestão emocional, que é a base, que é o quê? Se eu não botar um limite, eu tô aqui fazendo live, hoje já me pediram as 3 coisas que não estavam no padrão aqui. Uma, eu sei que é urgente, dá para atender. As outras, botaram urgência nelas, eu não vou atender hoje. Eu já respondi, olha, não tem como atender. Eu já vou terminar aqui, já vou para uma última sessão de coaching do dia. Eu vou terminar meu dia 9 horas da noite. Mas se ao longo desse dia eu não colocar as outras coisas que são importantes, como eu já fiz a minha atividade física, meu momento hoje eu preparei eu que fiz o almoço aqui em casa, brincar com a cachorrada, que tem um monte deles aqui. Se eu não boto isso, valeu a pena. Aí a pessoa fala, não, mas tem uma coisa importante. Isso é importante para mim, então isso não sai da minha agenda. Não é negociável. É óbvio que eu posso abrir mão porque eu estou ajudando uma pessoa que está numa emergência, mas eu não vou abrir mão todo dia, porque senão eu estou abrindo mão de mim. Isso tem a ver com essa gestão, investir na gente, perceber, nós precisamos dar esse limiar, esse limite para as duas direções. Até onde vai o meu trabalho e até onde vai minha casa. E eu preciso equacionar esse equilíbrio, esse balanço. Se eu não faço isso, como é que eu vou viver em harmonia? Como é que vale a pena? Não vou nem falar de investimento. Vale a pena trabalhar pra caramba se você não vai poder resgatar aquilo? Como eu já vi pessoas falando assim, olha, nos últimos 5 anos eu estou dando o meu gasto total porque depois eu vou fazer só o que eu quero da vida, eu vou fazer minha independência financeira. Aí passa 3 anos e pouco, a pessoa fica doente e começa a gastar o que ela guardou para tentar recuperar o que ela perdeu, que foi a saúde. E aí, valeu a pena? Então, não vale a pena sacrificar a tua vida hoje para uma coisa futura. Eu preciso de equilíbrio. Vale a pena, sim, pequenos sacrifícios que fazem parte, mas isso não pode ser rotineiro. Se for rotineiro, vai impactar e a vida vai cobrar o seu preço. Marcelo, tem mais uma pergunta aqui, mais sobre investimento de dinheiro mesmo, que é sobre o real. Nossa moeda está super desvalorizada, né? Antigamente as pessoas também compravam dólar, compravam euro, né? Tinha em casa, assim. Hoje para você comprar, você vai com um bolão e sai com 2 notas pequenininhas, né? Então, como é que a gente pode proteger as economias diante dessa desvalorização astronômica? Se existe algum tipo de investimento que corra junto com esse dinheiro que, sei lá. O normal é que uma renda um perfil mais conservador tende a correr um pouco junto. Só que agora, isso, como eu falei, tem algumas alterações. Você vai ver renda fixa dando negativo dentro daquilo. Então você vai ter que ser um pouquinho moderado, entender um pouquinho mais, aí não dá para explicar tão rápido aqui, mas em resumo, você vai ter que fazer alguns investimentos para esse colchão, para manter ele rendendo. Então hoje, a maioria dos bancos digitais, por exemplo, eles já tem nem que seja uma poupança, normalmente eles usam um CDB automático, que o teu dinheiro fica rendendo, a maioria deles. Então ele vai perder alguma coisinha, até perde, mas quando cai na conta já está rendendo. Um ponto ruim, por exemplo, da poupança para quem gosta é que ela tem o dia do vencimento. Se você tirar antes do dia, tu não ganha nem a rentabilidade daquele mês. Então você tem que fazer esses investimentos, que é aquele dinheiro do teu dia a dia ali, do teu bem curto prazo mesmo, que está rodando,
mas você precisa programar esses maiores. Então, um exemplo. Vou dar um exemplo aqui meu e do Dalton. O Dalton, num ponto, por exemplo, na renda fixa, muitas vezes ele é mais conservador do que eu sou, falando de renda fixa só. Ele vai olhar o que ele vai explicar lá no treinamento, as agências, qual que está dando a nota mais alta para aquilo. Eu já pego um pedaço e boto lá naqueles bancos que não tem nota alta, mas ele vai me dar uma rentabilidade alta. Só que aí eu aposto que no FGC ele vai me dar uma rentabilidade, eu só boto um pedaço lá, qualquer coisa eu tenho um retorno, como já aconteceu. Eu já investi num banco desse que ele faliu. Um mês depois eu recuperei o dinheiro que eu tinha investido, eu perco só um mês de rentabilidade dentro daquilo, porque o fundo do governo te garante. Então eu já faço muitas apostas para manter, por exemplo, o meu real valorizado, apostas entre aspas, que é um perfil, vamos dizer assim, arrojado dentro do conservador, se a gente fosse forçar uma barra. Médio arrojado, médio conservador, tipo pizza. Que é o que é, exatamente. Eu vou fazer uma aposta nisso, ou às vezes eu vou pegar uma debenture ou um fundo diferente, que o Dalton vai explicar isso direitinho, que vai te dar, por exemplo, IPCA mais 4%, então eu sei que eu tenho IPCA e tenho 4%, mas eu sei que ali eu tenho risco. Quando eu pego um fundo desse, que eu dei o exemplo, que é IPCA mais 4%, eu sei que eu estou ganhando sempre 4%, não importa qual seja a inflação. Mas aí eu tenho que olhar a taxa de assertividade daquela empresa, porque se ela falir, eu não tenho garantia. É uma renda intermediária ali. Então você pode fazer coisas desse tipo que vai, dentro do teu perfil, fazendo o teu dinheiro ir se valorizando. Tem muitas coisinhas. Mas a base é que você vai ter que diversificar. Você não vai ficar só naquilo, dentro disso. Aí, se você gostar disso e for aprendendo mais, você pode ser um pouquinho mais arrojado nisso. Eu, por exemplo, não tenho muito tempo. Então, assim, eu fiz uma decisão. Eu não invisto na bolsa de valores diretamente, eu invisto por fundo. Porque eu não tenho tempo de ficar toda hora lá botando e estudando o mercado. O Dalton já gosta mais de investir, porque ele separa uma parte do dia dele para fazer isso. Então, aí é uma escolha. Eu sei que eu vou fazer menos dinheiro, eu tenho como ganhar menos ali, mas eu tenho um controle maior dentro daquilo que é a minha rotina, de poder olhar, por exemplo, semanalmente meus investimentos. Eu até poderia fazer operando na bolsa, mas aí eu tenho que estudar uma outra coisa que eu não quero agora. Dentro da minha linha, por exemplo, não está na minha prioridade. Lembra dos objetivos? É prioridade? Não está. Então, quando eu quero fazer um negócio desse, eu brinco que eu ligo pro Dalton. Dalton, me fala aqui, essa empresa que está aqui, você já está com isso na cabeça, me diz logo aqui que eu não vou pesquisar, não. Aí ele brinca que é bom. É sempre bom ter algum amigo, né, você Exatamente. Esperto, assim, para poder ser aquela consulta, né? Tipo, aonde eu boto agora meu dinheiro? Que não seja o gerente do banco, né? Isso, aí eu brinco, ligo para ele e falo, Dalton, para esse negócio aqui dá para ir? Dá. Mas a moral da história é que a gente precisa entender o mínimo para conversar com o gerente do banco e saber se aquilo que ele está oferecendo é útil ou não é útil para a gente. Muitas vezes não vai ser útil. Eu canso aqui de me oferecer, eu ainda tenho um banco dos principais aqui, e quando eu fiz a migração para o banco digital, rapidamente eles me deram isenção de tarifa e não sei o quê, um investimento um pouquinho melhor, vai melhorando também outras coisas. Aí você vai negociando dentro desse cenário, vai fazendo esse encaixe mais fino. Mas tem formas de você fazer isso. Você só precisa conhecer minimamente. Olha, estou dando o meu exemplo pessoal. Eu não sou o especialista em investimento aqui da equipe, vamos dizer. O especialista é o Dalton. Mas eu me especializei o suficiente para fazer o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu só não quero mais do que isso. Quando eu preciso, eu pergunto. Só para dar um exemplo para vocês, você não precisa ser o mega blaster, super plus disso, porque para mim não faz sentido. Como eu brinquei, eu ligo lá pro Dalton, tô afim desse outro aqui que estão abrindo aqui, vale a pena esse? Tu já deve ter olhado aí eu pergunto para ele e ele me diz. O resto eu consigo usar bem, eu consigo ajudar meus clientes todos, e quando o cliente quer fazer um plano de investimento mais detalhado, eu passo pro Dalton. Falei, Dalton, vai lá, porque é a nossa parceria, e essa é a especialização original dele. Então ele vai lá, entrega aquilo na especialização. Então é só para quem está nos ouvindo saber que tu não precisa dominar tudo. Eu vou saber todos os conceitos? Vou, porque faz parte do meu trabalho. Mas quando surgem coisas novas, eu defini mais ou menos onde é o meu campo de ação e eu domino aquilo. Quando eu preciso, vou lá e pesquiso rápido. Mas nada que tire o meu tempo. Porque eu quero olhar uma vez por semana. Dificilmente eu olho mais do que uma vez por semana nos meus investimentos. Eu vou esperar e vou olhar. Tem aquele dia que eu vou olhar, vou fazer meu planejamento do que eu quero, vou ver o que valeu, o que não valeu. Mas eu não tenho, por exemplo, o Dalton, certeza, pode perguntar para ele diariamente, ele vai fazer isso. Então, é perfil. O que é importante para você? Cabe para todo mundo, dá para todo mundo sair feliz nessa história, mas você precisa se conhecer. E Marcelo, assim, para a gente encerrar vamos convidar as pessoas para fazer esse curso, ainda dá para se inscrever. É amanhã e quinta-feira, de 7 às 8h30,
Amanhã aula com 7 às 8 da você manhã, e quinta-feira com o Dalton. com Dalton. Mas eu queria que você falasse um pouquinho também, só um chamariz para o último módulo, que é quem quiser se inscrever nos 5, é só entrar em Já contato com pode. a gente, que também a gente pode mandar todas as gravações de todas as aulas. Mas o último módulo também que é interessante, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, que é entrando no Opa, azul, né? Como sair isso. das É o que dívidas. dá o nome. É o que dá o nome, né? Na verdade, Exatamente. para o nosso Isso. modelo aqui. O último módulo de dívida vai ser como você equacionar e entender o que é uma dívida boa, o que é uma dívida ruim dentro disso. Por exemplo, se você investe num apartamento e você aluga ele e o valor da prestação é pago pelo aluguel, por exemplo, você fez uma dívida do apartamento, mas é uma dívida boa, porque ele está se pagando e virou um investimento que vai te dar um imóvel no final. Então a gente vai entender essa diferença de fazer uma dívida boa, uma dívida ruim, de como equacionar dívidas, às vezes e dívida no cheque especial, foge delas fortemente dentro disso. Tudo isso a gente vai poder medir. Tá me Eu acho que ouvindo? estou te ouvindo, mas você ficou com uma bolinha rodando, mas tudo bem, estamos ouvindo. Não, agora acho que voltou. Para mim aparece você com a bolinha. A gente nunca sabe de quem foi aqui. Pelo menos aqui não deu interferência na internet. Então aí, resumindo, vou voltar um pouquinho. Qual é a dívida boa, qual é a dívida ruim? Cartão de crédito e cheque especial, você tem que sair fora. Como você equaciona a tua dívida? Como você entender isso? A gente vai entender também nesse módulo para o outro que às vezes você tem que começar a investir antes de pagar suas dívidas ou em paralelo. A gente vai entender por que isso no cérebro. Por que que? Isso não é uma coisa que todo mundo desse mercado, dessa área. Muitas vezes a pessoa vai falar, paga a primeira dívida, depois você investe. Só que tem um fator. Se você começa a investir, você começa a usar um princípio que a gente usa aqui em um dos nossos livros, que é pague primeiro a si mesmo, você começa a dizer para o teu cérebro que você é mais importante. Você fez o dinheiro, você merece ele em primeiro lugar. Aí, o teu cérebro já começa a trabalhar uma rotina de criar um hábito que é você que está em primeiro lugar, e aí o teu investimento vai dando retorno. Então, tanto nesse módulo a gente vai tocar um pouco, e no de dívida, a gente vai fechar esse conceito de que, mesmo com dívida, vale investir. Só que a gente vai entender, obviamente, equacionado como fazer isso, para você trocar todo esse teu patamar mental, que é a base desse negócio todo. Então, quer vir com a gente nesse desafio? Primeiro se inscreve lá na bio da Fluente, que está lá o link direto de vocês, para vocês poderem fazer isso. E se você quiser o completo com esses 3 que passou, manda uma mensagem inbox, porque aí você tem que receber um outro link com todos esses acessos para você. O principal vai ser um grande prazer ter você com a gente. Quem está aqui com a gente está se divertindo. E é legal ver que cada vez vai entrando mais pessoas. E as pessoas são muito engajadas. Como eu brinquei aqui com você, a Mari também está fazendo curso, gente. E eu já brinquei aqui com ela no início, para quem estava no início. Olha, já está falando em fazer dinheiro e não ganhar dinheiro. Está trocando o verbo. A gente aprendeu que esses verbos têm significado também de como a nossa mentalidade vai se processando. Então, tudo isso, você vai poder trabalhar isso. Só não crie ilusão. Você vai fazer o workshop e vai sair preparado? Não, eu estou estudando até hoje, o Dalton também. E você vai continuar estudando. Mas você vai sair muito melhor e com ferramentas na sua mão, se você praticar aquilo que a gente vai trazer para você poder entender melhor, negociar melhor teus fundos, conversar melhor com teu gerente, enfim, fazer o que estiver dentro do teu planejamento de uma forma mais eficiente. Isso, e eu recomendo, é muito divertido, inclusive, porque a gente fala bastante no curso, né? Tem os exercícios, a gente tem que ficar pensando no que eles perguntaram e coisas que você nunca pensou antes, então é muito bom, a gente vai perdendo o medo também de falar sobre esses determinados assuntos, né? Muito bom. Marcela, muitíssimo obrigada mais uma vez, amanhã nos vemos na nossa aula, e quem quiser, as inscrições estão abertas, ainda é possível se inscrever. Venham todos. Entrando sem dúvida, no azul. Queremos encontrar vocês amanhã. Tá ótimo, gente. Obrigada por estarem aqui com a gente. Tomara que vocês aproveitem bastante tudo que foi conversado aqui. Tá bom? Aproveitem. Tchau, Beijo no Marcelo. coração. Beijo, Mari. Até amanhã. Obrigada, querido.